na parte de domingo. Fome na casa do pão. Os críticos da fé cristã frequentemente apontam para a realidade difícil de viver neste mundo como evidência de que Deus não existe. Essa é a primeira evidência que os críticos apontam, de que Deus não existe. Mas isto não é verdade. Deus existe. Eu tenho plena certeza e tenho minha experiência pessoal com o meu Deus, o Deus de Israel, o Santo de Israel. Outra evidência que os críticos citam é: ele não tem poder para intervir quando coisas ruins acontecem. Mas Deus tem poder e Deus age quando ele quer. Número 3, ele não se importa com o nosso sofrimento. Outra mentira de Satanás. Deus se preocupa, Deus ouve, Deus cuida e Deus vê. Muitas das histórias da Bíblia, no entanto, apresentam evidências de que nenhuma dessas suposições está correta. Deus permite que a raça humana colha as consequências da rebelião, mas, sem violar o nosso livre-arbítrio, Deus está presente sempre, trabalhando na história, guiando-nos em direção à resolução final dos problemas do pecado e do sofrimento. A história de Ruth é um exemplo dessa verdade. Vamos abrir a Bíblia em Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1, vamos ler os versos 1 até o verso 5. Quais dificuldades Noemi e Ruth enfrentaram e o que as causaram? Como isso reflete a situação que toda a raça humana enfrenta? Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Aqui você tem a história de Noemi, uma história que podemos chamar de tragédia. Perdeu o marido e depois perdeu seus 2 filhos. O início dessa história é bastante irônico. Houve uma fome que afetou Belém, porém a palavra Belém significa casa do pão. Houve fome na casa do pão. Podemos nos lembrar da abundância que existia no Jardim do Éden, onde Deus disse para Adão e Eva: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, Gênesis 2:16. A raça humana começou sua existência com muita fartura, muita abundância, sob os cuidados de um Criador muito generoso. Mas depois que Adão e Eva se tornaram escravos do pecado, Deus disse então para Adão: no suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra. Gênesis 3:19. Assim como Noemi, perdemos a esperança que Deus planejou originalmente para nós, e nossa vida se tornou fonte de sofrimento. Recebemos o Éden como um presente, porque o Jardim do Éden foi um presente dado para Adão e Eva e para sua posteridade, mas existiam condições. Os seres humanos tinham liberdade para se rebelar, eles tinham livre-arbítrio, mas se isso ocorresse, eles teriam que assumir a responsabilidade de buscar seu próprio bem-estar. Foram criados para dominar o mundo não caído sob a bênção de Deus, em Gênesis 1, verso 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus deu domínio para Adão e Eva. Eles eram os seus representantes aqui na terra. A terra ainda produz com fartura, o que é um poderoso testemunho do amor de Deus. Porém, tragicamente, entre a ganância humana e os danos do pecado, o mundo parece nos dominar mais do que nós o dominamos. Um dia, no entanto, isso acabará. O sofrimento, a desgraça, a falta de pão, a redução dos alimentos,
tudo isso vai acabar. É a esperança que Deus nos dá em sua palavra. Com cerca de 6.000 anos de pecado, porque foram 4.000 anos de Adão e Eva, quando eles pecaram, até Jesus Cristo. E depois de Jesus Cristo, estamos em 2025. Então, cerca de 6.000 anos de pecado. A terra ainda revela o amor e o poder de Deus. Mas, queridos, em breve virá o 7º milênio. O 7º sempre pertence a Deus. O 7º dia pertence a Deus. O 7º ano ninguém plantava, porque a terra deveria repousar. E o 7º milênio pertence a Deus. Será o descanso do planeta. Deus recolherá para o céu a sua igreja. Viveremos no céu com Cristo o 7º milênio. E Satanás ficará preso aqui no 7º milênio de Apocalipse 20. Meu querido irmão, 6.000 anos de pecado já se passaram, ou estão se cumprindo. Estamos à mercê do 7º milênio. Em breve Jesus Cristo voltará. Não sabemos exatamente o dia, a hora, o ano, mas estamos vivendo às portas da segunda vinda de Jesus Cristo, quando vamos ser arrebatados para o céu. Vamos voltar à felicidade, à abundância que Deus planejou no Jardim do Éden. Vamos ver o Jardim do Éden novamente, que está no céu, porque ele foi recolhido para o céu antes do dilúvio. Nós vamos participar novamente da árvore da vida que está no meio da Nova Jerusalém, diante do trono de Deus, onde tem um rio de águas cristalinas que procede do trono de Deus, exatamente como diz Apocalipse 22, verso 1 e verso 2. E ali está a árvore da vida, de um lado e outro lado do rio. Vamos poder comer do fruto da árvore da vida. Nunca mais fome, nunca mais dores, nunca mais sofrimento. A Deus toda a glória. Aleluia.